Agora vem comigo que tem uma história muito interessante. Estou recebendo a Cacilda Ferreira, que é uma escritora bonitinha, olha, toda de marinho, que coisa mais bonitinha. A Cacilda tem uma história muito legal, que é o seguinte. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante. Você sabe o significado da sua rua? Não. Cacilda sabe. Então ela vai conversar com a gente sobre isso. Ela escreveu um livro chamado Se Essa Rua Fosse Minha, que é muito legal. São curiosidades, né, dos nomes da rua de São Paulo. Olha aqui, deixa eu mostrar primeiro. Ó, se essa rua fosse minha. Que bela ideia, não? Essa é uma bela ideia. Tá aí. Você é Decussô? Decussô, Afonso Ferreira. Ah, bom. Tem o Decussô ali? Tem o Decussô, Afonso Ferreira. São três. Você é parente do Manuel? Sou esposa dele. E, aliás, ele de novo. Só falou em você, desde tudo. ontem Levanta até aí hoje. tudo de novo. Oh, meu Deus do céu. Você tá boa, meu amor? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui. Que coisa boa, porque, olha, é casada com uma referência à jurisprudência do nosso país. E é um querido amigo. Obrigada. Obrigado eu, puxa vida. Agora fica mais fácil Agora ainda. fica mais tranquilo, Bom, né? Cacilda, quem são as ruas de São Paulo? Bom, por falar no Manuel, você faz uma pergunta fácil, assim, de cara, né? É como perguntar assim, o que é justiça? Porque as ruas... Eu vou tentar te responder. As ruas são escritores, são poetas, são engenheiros, médicos, advogados, são políticos, são histórias, são datas, são momentos épicos, são liberdade, são expressão, são santos, são pecadores. Ah, que bonitinho. São pecadores e somos nós, como dizia o grande fotógrafo francês Doisneau, as ruas somos nós. As ruas somos nós. Olha que essa foi a grande definição. Na verdade é isso. Essa pesquisa nasceu por quê? Por causa dessa história dos 450 anos de São Paulo, não? Na verdade, Rony, coincidiu, porque eu já vinha fazendo um trabalho na Rádio Dourado de 2 anos. Quer dizer, há 2 anos eu já vinha fazendo um trabalho na rádio. Era um programa que eu tinha, que eu falava sobre as ruas de São Paulo. A história das ruas, o que acontece por trás das placas, dos nomes das ruas. Sim. Então, é uma coisa fascinante, uma pesquisa inesquecível, né? Todo esse tempo todo pesquisando e tal. Mas, e aí coincidiu, quando chegou a comemoração dos 450 anos da cidade, vamos lançar um livro. Não que a pesquisa tenha acontecido em função do aniversário da cidade, porque já vinha já 2 anos, mas o porquê realmente dessa pesquisa foi, um dia passeando, o Manuel com os meus filhos e tal, um deles perguntou, mas por que Avenida 23 de Maio? Por que 23 de Maio? Por quê? Também não sei. Por quê? Por que 23 de maio? Tem Aí, uma curiosidade. vamos ver se você adivinha. Quem respondeu por que 23 de maio? Ali no carro, nós 4. Quem respondeu? Manuel, com toda O certeza. próprio Manuel. Respondeu. E aí eu pensei, puxa vida, quantas pessoas certamente não teriam essa curiosidade, passam, não percebem, não notam, não é? Bom, 23 de maio foi um movimento precursor da Revolução de 9 de Julho, da Revolução Constitucionalista, que deu origem à sigla MMDC. Sim, MMDC. Né? Então, Martins, Miragaia, Drauzio Camargo. Drauzio Camargo, exatamente. Quando o povo se revoltou, Isso, saiu às ruas, em movimento linda, fizemos um movimento bonito aqui no programa. Então, 23 de maio é em homenagem a essa data. Mas eu tenho visto que tem muito mais rua com nome de homem do que com nome de mulher. Que machismo é esse urbano? Bom, nós somos de tradição machista, né? Cultura latino-americana. Não tem jeito, não tem jeito. Não conseguimos fugir disso. O soldado romano, São Paulo, que deu nome à nossa cidade, já era machista. Você sabe que ele já dizia... São Paulo já era machista. Diz que São Paulo era o santo mais machista, quer dizer, é verdade? Mais machista. Escute só, Rony, essa frase. As mulheres que ouçam em silêncio, com toda sujeição, porque Adão foi criado primeiro e depois Eva. Isso consta do Novo Testamento. Quer dizer, como é que com essas raízes nós conseguiríamos desenvolver uma sociedade? Mas tem umas exceções. Tem Rua Augusta, não é que é mulher. Tem a Veridiana, que é a Rua da Veridiana, que é a Veridiana da Silva Prado. Tem Ana Pimentel. Tem Ana Pimentel, tem... Ana Rosa. Ana Rosa tem muitas, né? Tem muitas. Anitta Garibaldi. Anitta Garibaldi, olha. Todas elas. Ana Nery. Nossa, tem um monte de ruas, né? Pagu. É Pagu? É? Olha. Todas as mulheres fortes, benemerentes, guerreiras,
Mas uma delas, certamente, eu faço questão de citar aqui, eu vou falar um pouquinho com mais particularidade, que é Augusta. Porque, Rony, Quem é essa Augusta? não é à Rua toa, Augusta? não é à toa que eu estou aqui carioca. hoje. Não, Eu você falo sabe. Rua Augusta, Rua Augusta. O grande movimento, a juventude, a vanguarda. Isso não te diz nada. Você que é memória viva, você é uma... A juventude paulista, a época da Rua Augusta, Rodivon, Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanderlei. Você não te diz quem era a Rua Augusta? Não tenho a menor ideia. Bom, Augusta você não sabe, mas você certamente lembra da Rua Augusta. Claro, a Rua Augusta era uma referência. Você foi um dos líderes. No Rio de Janeiro, a gente falava em Rua Augusta, o garoto, Rua Augusta. Eu vi, o primeiro Rolls Royce que eu vi na minha vida foi na Rua Augusta. Olha que coisa linda. Absurdo. Então, mas Augusta... Quem é essa Augusta? Não, vai, que eu conto. Várias controvérsias, um ouvinte dizendo que ela era parente do Doc Lobo. Bom, histórias que eu prefiro nem contar aqui, várias. Mas aqui realmente vale é que ela era uma professora de piano, vinda de Taubaté, de 1895, Rony. Século XIX ainda. Século XIX ainda, quase século XX. Mas que ela dava aulas de piano, professora de piano, dava aulas numa das travessinhas ali da Rua Augusta para as moças, enfim, entre aspas, bem nascidas da época, que tinham aulas de piano, que podiam pagar e tal. Então, a professora, vamos lá, tá Augusta, vamos lá, Dona Augusta, vamos lá, Rua Augusta. E aí ficou, a Augusta era essa. E olha, eu demorei muito tempo para descobrir, não foi fácil. Essa pesquisa como é que você faz? Você vai para a biblioteca? Nossa, não, o Centro Histórico da Prefeitura. Ali, basicamente, tem muita coisa. Inclusive, a Prefeitura lançou um site agora, já depois, acho que quase 2 anos de programa. E livros, muitos livros. Ele tem uma lista de livros, né? Uma lista de livros. Agora, tem muita rua que tem nome absolutamente fora de propósito. Rua Cancioneiro Popular. Rua com nome que Araxiá. Tem umas barbaridades. Tem. Eu quero que você me explique essas coisas. Eu vou falar com a Massinha, aquela lourinha que está ali. Eu volto para falar contigo, para a gente continuar essa história. Okay. Porque tem umas ruas... Você sabe que eu tenho um sonho? É que não adianta. Eu tive rua. Nome de rua, e caçaram a minha rua, porque eu estou vivo. Não creio. Não pode, só depois sim, que não morre. Pode, é verdade. Olha que coisa maluca, eu conto essa história. Cacilda, continuando, vamos falar mais sobre a rua de São Paulo. Você descobriu nessa Agora sua posso pesquisa... fazer uma perguntinha? Sim, só? meu amor. Por que caçar... Tudo bem, só mortos podem nominar a rua de São Paulo. Que absurdo isso, aliás, qualquer rua, sim. Mas tiraram quando mortos? foi isso? Quando Acho que foi 1969 ou 70, caçaram minha rua. Avenida Ronifão, lá em Biritiba Mirim. Bom, eu desejo que ela nunca retorne. Olha que bonitinha. Não, eu quero viver muito mais ainda. Lógico, vai certamente viver. Tem muito fato divertido que você encontrou? Que história é essa de CPI da cama? Que história é essa? Essa história é engraçadíssima. CPI da cama? Eu li numa das pesquisas, CPI, não, eu na verdade chamei de CPI da cama, porque na pesquisa não havia ainda CPI da cama. Mas foi um fato que aconteceu em São Paulo, em 1621, isso eu me recordo Século bem. XVII? Século XVII. Eu li num livro belíssimo, aliás, um dos melhores, se não o melhor livro que eu pesquisei, do Roberto Pompeu de Toledo, Sim. Capital da Solidão. Se você não teve oportunidade, não li. leia, porque o livro é maravilhoso. Então lá ele conta, em 1621, não havia camas em São Paulo. Não havia camas, não. Ou as pessoas dormiam no chão ou em redes. Tá. Que era uma tradição, digamos, dos índios e tudo. Tá. Enfim, não havia camas. E, numa ocasião, eles tinham que receber o ouvidor geral, que vinha do Rio de Janeiro, fulano importante e tal, vinha para São Paulo e ele tinha que dormir. Mas tinha um único morador, um único cidadão em São Paulo que tinha uma cama, um único. Então foi uma confusão, porque pediram a cama e o cidadão não queria emprestar. É evidente que não, a cama era dele, ele dormia na cama todos os dias, provavelmente o único que dormia em cama não queria emprestar. E aí a cama abriu, pediu oficialmente, bom, não teve jeito. Bom, até que tomaram a cama do fulano na marra e cederam para o ouvidor geral. O ouvidor usou a cama, passou aqui 2, 3 dias e tal, voltou para o Rio de Janeiro e ele, a Câmara Municipal devolveu a cama. Quando foi devolver, ele disse que não aceitava a cama, porque a cama já não era a mesma de antes. Então ele não aceitava a cama, que a cama não estava em condições, que não era mais a mesma, tal. Bom, enfim, abriu-se uma operação de sindicância com relação à cama. A Câmara abriu com relação à cama. Vamos ver como é que está a cama. Fizeram tudo e tal, descobrindo que só os lençóis estavam sujos, enfim. Tiraram e devolveram a cama, fulano não quis aceitar. Foi a primeira ação de dano que foi aberta aqui
que foi introduzida aqui na cidade de São Paulo, que foi o fulano que da não queria cama. ser, então eu chamei de CPI da cama. Por que você escolheu esse nome se essa rua fosse minha? Bom, Rony, o C, né? Quando eu comecei a escrever, comecei a pesquisar, eu percebi que muita coisa podia ser diferente. Muita coisa podia ser diferente do que realmente é. Então, esse C foi o que eu achei perfeito. Se essa rua fosse minha, eu faria tantas coisas diferentes. E foi o que eu tentei passar aqui no livro, né? De A a Z. Algumas eu conservaria, muito, mas sua grande maioria eu modificaria. E não permitiria outras tantas. Bom, a minha curiosidade, acredito que seja a sua, minha bonitinha, que está nos assistindo agora. Se essa rua fosse minha, é o nome do livro da Cacilda Ferreira, que está aqui, que vou ler, até porque adotei essa cidade, e eu quero até que você volte aqui para a gente continuar esse assunto. Nós estamos estouradíssimos de tempo, falamos muito, mas quero falar um pouco mais. O maior prazer. Viu, querida? Foi um prazer imenso estar aqui Muito com obrigado. você. Dá um beijão Memória no Manuel. viva de São Paulo. Ah, imagina. Dá um beijão no Manuel. Adorei que você estivesse aqui. Obrigada. Viu? E, se Deus quiser, vamos nos ver mais, agradeço. não é? Imagina, foi o nosso secretário, da Justiça, do Estado, competente. Agora é o meu secretário. Agora, mas olha, mas também, ó. Aí pra casa, Manel. Como é que era a história? Tchau, Obrigado, querido. linda, linda. Obrigado, meu amor.